Dia 15 de setembro foi comemorado o Dia do Gaiteiro, né? E a gente viu aí nas redes sociais muita gente parabenizando os gaiteiros da nossa cidade, da nossa região, né? Irati, pelo menos, tem muitos gaiteiros, né? Nós temos aí o Alfredo Vandernilt com o grupo do Gaitaço, que é maravilhoso. Temos os meninos aí que são campeões do FEPART, né? Do Paraná, do Brasil. Temos o Xandão. Tivemos tantos outros gaiteiros em memória, agora recordando, né? O nosso Marretinha, que também era um sanfoneiro maravilhoso. Tivemos aí o Caco, né? De Teixeira Soares, que já nos deixou, mas que deixou uma história muito bonita também, de sanfona, de gaita, né? E hoje a gente vai conversar com você, mas a respeito de algumas curiosidades, né? Não apenas a parte musical, mas também a parte curiosa das sanfonas, né? E a gente vai conversar então com o Tigrão, o Luiz Carlos, que vai explicar pra gente algumas coisinhas. Por exemplo, a nossa curiosidade. A sanfona é uma coisa totalmente artesanal. A gente vê que é um instrumento, né, artesanal. Ele tem origem em que país, a sanfona? Olha, o acordeon, os pioneiros italianos, europeus lá, italianos, alemães, o acordeon escoceses, né, a gaita de fole, ele veio com os imigrantes dessa região aí, da Europa. E os pioneiros aí que a gente mais vê falar, que são os cobras no acordeon, os italianos, né? São os italianos. Marcas renomadas, Scandale, Paolo Soprani, Silvio Soprani, Titano, várias marcas que são, sim, na cidade de Castelfidardo, na Itália, existem várias fábricas. Tudo no mesmo padrão de primeira linha. Então, às vezes, o fabricante até coloca o sobrenome dele junto no acordeon. Então, mas e essa marca? Mas você vai olhar, é italiana, fabricação da Scandale, fabricação da Giulietti, 07 Pampiana, várias outras marcas. Sobrenome das famílias que fabricavam. Assinatura do fabricante. Que encerrou a fabricação, né? Certo. Do instrumento. E então, tem a marca Todeschini, que vieram da Itália, né? Se alojaram aqui no Brasil na década de 50, 60. Até tem uma curiosidade, gente, que a gente sempre comenta, a Todeschini é a mesma marca que fabrica móveis hoje, né? Justamente, então a Todeschini é essa marca de móveis, quando eles vieram para cá, né, nos meados aí dos anos 50, 60, eles fabricavam móveis e também acordeons, né? E foram os acordeons que são até hoje afamados, né? Até eu tenho um aqui, Todeschini Super 6, Super 8, vários modelos. Naquela época tinha o conjunto Os Bertucci no Rio Grande do Sul, onde eles se instalaram, e não existia muito recurso de caixa de som, essas coisas, então eles fizeram um segredo que o instrumento tinha um som mais agressivo. Porque não existia recursos como hoje, né? É que naquela época, gente, os bailes eram tocados com a sanfona, como ele falou, sem equipamento de som. Então era uma sanfona, um pandeiro, um violão, né? A sanfona tinha que falar alto. Não, tinha que ter som, né? E o cantor tinha que ter voz. Depois veio vindo recursos, né? Recursos aí que existem hoje. E então, essa história começou também a aparecer outras marcas italianas aí com a liberação de coisas importadas, aí, produtos. Começou a vir essas marcas italianas aí pro Brasil. O pessoal começou a conhecer, né, como é boa a qualidade dos instrumentos, né? E de vários tamanhos e recursos. O Brasil em si, ele não fabrica sanfona. Houve épocas que fabricavam alguma, né, junto com a Todeschini tinha marcas Universal, Scala, que era uma linha que existia em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul também, que fabricavam ali vamos dizer, uma segunda linha desses instrumentos. Depois, quando a Todeschini parou de fabricar, automaticamente eles usavam junto o estoque de peças, também parou, né?
e começaram a só pegar instrumentos aí importados, né, da Itália. A gente vê muito em lojas de equipamentos de som uma linha de sanfonas que é chinesa, made in China, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque nós mulheres compramos potinho made in China, coisinhas made in China, maquiagem made in China. A sanfona made in China, ela é confiável? Olha, existem opções para todos os gostos e bolso. Eu que trabalho aí há anos com esse instrumento e conheço um pouco aí de várias marcas, então eu vi esses acordeões aí, mexi em vários. Eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não vou desfazer, né? criticar porque todo mundo precisa vender o seu instrumento, o seu carro. Mas assim, a pergunta tem diferença da fabricação, do interior da sanfona para as italianas? As italianas, de fato, são, como são os pioneiros, eles são bem mais, capricham bem mais no acabamento dos seus instrumentos, né? A madeira é melhor. Lá na China, como todos sabem, eles querem fazer em quantidade, então é rápido, vender quantidade. Então, se você for olhar a quantidade de molas que existe lá dentro do instrumento, nem todas estão certas. Uma está mais forte que a outra. Então, não é o artesanal como a gente falou. Não é o artesanal. Lá na Itália é feita uma conferência assim minuciosa no instrumento. Certo. Então. Bom, o Tigrão, gente, ele começou a tocar sanfona com 7 anos de idade, né? Autodidata, não teve professor, né? De ouvido já, desde dom de Deus, né? O que eu aprendi com o tempo foi aí na escola da vida, com os amigos, músicos e artistas, olhando, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais esse jeito meu de ouvido de tirar as músicas. Assim, hoje em dia a gente sabe que em Irati tem aula de sanfona. É um instrumento fácil para aprender? O acordeão, ele é fácil, né? Um instrumento fácil. Só que é um instrumento que exige paciência, que a pessoa, ela precisa, não pode ter pressa nesse instrumento como em alguns outros instrumentos, por exemplo, sopro, né? Violão. Como todos, assim, precisa muita paciência e estudar, de fato. Eu não tive essa chance, eu desenvolvi muito mais o meu ouvido mesmo, porque eu não tinha condições e não existia naquela época acho que não tinha, né? Recurso para isso. Hoje temos aqui em Irati, temos na região, Curitiba, o acordeão está na moda mundialmente, até nos Emirados Árabes você não vê só uma flautinha, você vê o rapaz com acordeão lá tocando o estilo deles. Sim. Então ele está na moda mundialmente esse instrumento. E aqui em Irati não é diferente, as pessoas, cada um está tendo na sua família um instrumento, as pessoas já desde criança se interessando, e tem professores ótimos, né? Tem o Xandão, né? Tem o Alexandre, o Xandão, conhecido aí como Xandão. Ele é uma tem mais de 15 anos de experiência de professor, de acordeão acho que quase 30. É uma pessoa que tem uma oficina de luthier de restauração de acordeão, que eu trabalho junto com ele, em parceria. E eu falo de boca cheia que além de pessoa espetacular, sabe dar aula, né? Tem um jeito de dar aula, um método por partitura, mais com leitura, teoria, que o mais perfeito que eu vi até hoje. E ele tem vários afamados com troféus aí de concursos, né? De acordeão, que ele também toca em rodeios, eventos grandes. E assim, as famílias que estão nos assistindo, a criança ela pode começar a aprender a partir de que idade, mais ou menos? Porque a gaita é um instrumento pesado, né? Eu acho que uma idade boa seria de 6 a 7 anos, como eu comecei. Porque eu até quando era mais novinho, eu via meu pai, meus tios com acordeão. Eu tinha assim vontade, ficava olhando e queria, mas existem acordeões menores, né, desde 8 baixos, vai aumentando para 24, 32, 48. O instrumento vai aumentando conforme a idade. Então eu comecei com um acordeão de ponto, né, de botão, pequenininho. Eles chamam de 8 socos, isso, não é? Isso, 18 socos, mas é o acordeão diatônico, né, que falam. Então eu comecei com esse instrumento
na escola, fui desenvolvendo aos poucos. Depois fui para um acordeão piano. Tive muito incentivo da minha família, amigos, na região Teixeira Soares, minha cidade. Grupos folclóricos que começaram a aparecer pela região aí. E eu comecei a participar e desenvolver cada vez mais o instrumento. Então, a partir de 6, 7 anos, gente, se assim, você tem um filho, gosta de sanfona, gosta de gaita, se interessa, é a hora de você começar a incentivar. A gente vê assim que depois da Berenice Azambuja, as mulheres começaram a se interessar. E lá no Gaitaço esses dias, gente, eu vi uma mulher tocando sanfona. Mulher também pode, meninas, né, com 6, 7 anos podem aprender. Com certeza, aqui em Irati existem várias meninas aí que estão já fazendo aula com o nosso amigo Alexandre. E é bonito, né? No grupo do Gaitaço do seu Alfredo Vanderneute tem a Cibele, que já é acordeonista lá e toca até em conjunto, grupo musical, né? E então a gente fica muito feliz porque era um instrumento que estava um pouco apagado aí há uns 10 anos atrás e de repente hoje assim todo dia tem pessoas me procurando, tanto da região aqui como até de fora, de outros estados aí que a gente tem amigos e contatos, sobre o instrumento, o acordeão. Falando nisso, gente, sempre tem aquelas gaitas de família, né? O avô tinha uma sanfona, tocava, depois o avô acabou desencarnando, ficou lá aquele instrumento, ninguém mais mexeu, e aí de repente eu quero reformar esse instrumento para o meu netinho, para minha criança que quer aprender. O acordeão, ele tem como reformar, como restaurar, né? Perfeitamente. Então a gente, graças a Deus, foi de 5 anos para cá eu voltei a me dedicar assim nessa parte de restauração e mexer mesmo com o instrumento a fundo, né? Fiz essa parceria com o Alexandre Konoski, onde a gente trabalha aí com a restauração. Você restaura o instrumento. O instrumento ele cria ferrugem dentro nas palhetas onde faz o som. O fole, como é de papelão, pano, com o tempo vai furar, vai ter problemas. E a gente recupera esse instrumento. Faz o novo fole. Novo fole, afinação, limpeza total por dentro. Aquela cera que é usado cera de abelha dentro para fixar as palhetas, porque tem que ser uma cola que você a qualquer momento se possa tirar e pôr. Então a cera da abelha é uma coisa que deu muito certo nesse instrumento, né? Porque você pode ter uma cera de abelha 50 anos num lugar que ela não vai se perder. Então foi muito bem pensado. E a gente refaz essa cera, faz essa limpeza. O Alexandre tem o melhor equipamento aqui do estado do Paraná, quase, né? Eu até, assim, considero ele com equipamento e profissionalismo até do país, porque ele tem feito muitos instrumentos do norte e de vários artistas do sul do Brasil, instrumentos caríssimos, que estão vindo na nossa mão, na mão dele, eu ajudo a fazer a limpeza, ele faz essa afinação, então está muito renomado o trabalho dele no Brasil inteiro. Isso. De norte a sul, Mato Grosso, artistas aí estão mandando instrumentos aí. Gente, esses dias tinha acho que era um sanfoneiro do Chitãozinho que estava aí, que veio buscar uma sanfona em Irati, que ele mandou reformar. É o Franklin, né, o acordeonista do Chitãozinho Chororó. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, espetacular. Ele mora aqui, a família dele é de, acho que União da Vitória, aqui, Porto União. Então veja como a nossa cidade, ela realmente, quando eu falo que a nossa cidade ela tem talentos, não só para tocar sanfona, mas também para reforma. Fora a reforma, né? Porque a gente sabe que essas sanfonas mais antigas, assim, gente, ela tem o dono certo, né? Vocês também comercializam. Eu tenho esse trabalho de comercializar alguns instrumentos que a gente refaz uma revisão aqui. Eu tenho alguns fornecedores da Itália, tenho Portugal, tenho Estados Unidos. São instrumentos italianos que rodam, compram um lote inteiro de instrumentos usados, seminovos, e eles repassam para alguns distribuidores do Brasil, e eu sou um deles. Tenho já credibilidade, então eu recebo esses instrumentos na minha casa, só porque alguns vêm quase novo, alguns precisa melhorar, restaurar. E então, por isso que a gente
e se aprimorou nesse trabalho, para quando eu for vender o instrumento, ele está revisado, eu poder dar uma certa garantia, uma assistência. É um instrumento seminovo usado, mas a gente oferece isso, ofereço nos meus vídeos, mostro o trabalho, e a gente, graças a Deus, vem sendo muito abençoado com esse trabalho. Eu falei da comercialização merchan, hein? Olha, a TV vai começar a cobrar, né? Vai começar a cobrar o merchandise aqui, né? Mas é que eu falei da comercialização, gente, porque a nossa curiosidade a nossa região aqui, as cidades vizinhas, o interior, Irati, tem pessoas comprando sanfona hoje porque está na moda? Olha, eu tenho vendido muito. Graças a Deus, eu sempre brinco que o instrumento é caro. Um instrumento bom, ele é 5, 6 mil reais. Começa a partir de 4 mil reais e vai até 30 mil reais, dependendo do instrumento, né? Mas eu sou assim abençoado porque eu comecei há 5 anos com esse trabalho e eu tenho vendido bastante para a região inteira aqui e até para fora. E vende para criança também? Assim, as crianças vêm aqui para comprar? Vêm pedir instrumentos menores, né? Eu sempre tenho instrumentos menores, 1 ou 2, porque o pessoal vem. Às vezes acontece que nem agora de eu ter vendido e só estar aqui as grandes, né? Mas eu sempre refaço. Teve época aí que eu tinha 15, 20 acordeões aí, mas eu dei uma reduzida, porque, que nem eu ia falar para você, acordeão não é feijão e arroz. Acordeão, instrumento, a pessoa vai comprar depois, é uma coisa que ela vai, né, comprar depois que ela resolver outras coisas. Então, às vezes, ela está com o dinheiro para comprar o instrumento, surge um outro problema, ela, não vamos comprar já o instrumento. Na verdade é um hobby, né? Mas mesmo assim, eu tenho vendido 2, 3 instrumentos por mês, eu não posso reclamar. E assim, as pessoas que você já vendeu já estão fazendo aula, algumas delas? A maioria fazendo aula, algumas pessoas até eu vendi um instrumento agora uns anos atrás para um menininho, era um acordeão pequeno, faz aula com o Alexandre. E esses dias eu fui lá na casa dele, a gente viu uns trabalhos, cheguei lá, o menino tocando, mas tocando já umas 10, 15 músicas, assim, num jeito que eu olhei e pensei, puxa vida, eu indiquei esse menino para vir aqui, arrumei um instrumento para ele, e ele interessado, que estava, o menino executando as músicas na categoria do Alexandre lá, ensina mais, um espetáculo. Um espetáculo. Um orgulho para os pais e para a família, e a cabeça que a música ajuda a gente em várias outras coisas, né? Bom, já que o Tigrão se dispôs, né, gente, a dar essa entrevista para nós, a contar a história, né, da sanfona, da gaita, pode deixar o telefone, né, produção? Pode, né? Deixa o telefone. Quem sabe eu faço Pode deixar o telefone, a gente deixa dessa vez. Eu quero, assim, pedir para as pessoas verem um pouco do meu trabalho acessando no YouTube. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu nome e o nome da minha cidade que eu amo, que é Irati, e coloquei todos os meus vídeos de trabalhos de concerto, reforma e alguns instrumentos, demonstração, músicas, no YouTube, Luiz Carlos Irati. Você digita Luiz Carlos Irati, Luiz com Z, Luiz Carlos Irati. Lá você vai ver meu trabalho, tem vários vídeos demonstrativos de instrumento, músicas, de alguns trabalhos que eu fiz aqui, como que é o trabalho, como que começa. E eu agradeço muito, se você puder visitar lá, dar uma olhada, só por... Quem sabe você tem uma vontadinha e vai olhar lá e eu vou comprar um acordeão para mim ou para o meu filho, porque é muito bonito isso aqui, ter na família. Vai ser uma coisa muito boa para a família. Tá certo, então. Gente, nós vamos encerrar o etc e tal, mandando assim um abraço muito especial para todos os gaiteiros. Eu citei alguns aqui, assim que eu lembrei o nome, né? Citei o Alfredo, citei o Xandão, o nome daqueles meninos que foram campeões. Alunos do Alexandre, é o Neto Pabes, que é um campeão já nacional de acordeon, aluno do Xandão, meu parceiro de trabalho. O Lucas Schemberg, que é quase nosso vizinho aqui,
menino acho que está aqui com 10 anos agora. Nossa, é lindo. Qualquer dia a gente vai trazer ele no Etc e tal também. Mandar um abraço para Cibele, que é uma sanfoneira, mulher da nossa cidade, que merece também o nosso carinho. E todos os gaiteiros da nossa cidade. Para encerrar o nosso programa, é claro que a gente vai pedir para o Tigrão, então, executar uma música na sanfona, e fica aqui a nossa homenagem. Então, o nosso muito obrigado aos gaiteiros que animam toda a nossa cidade e toda a nossa região.